Eu os convido ao texto de Gênesis, capítulo 2, verso 25. O último versículo do capítulo 2. Vem comigo no texto. Abre a Bíblia lá no comecinho, Gênesis 2, e vamos no último verso de Gênesis 2. Amém, irmãos? Amém. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício bem legal. Os três primeiros capítulos de Gênesis, a gente vai ler o último versículo. O último versículo do 1, o último versículo do 2 e o último versículo do 3. Tudo bem? Amém, igreja? Amém. Então vamos lá. O último versículo do capítulo 1 é qual versículo? 31. Diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém. Se aí tiver a versão, não sei quem projeta, tem outra versão ou não? Tem Almeida? Vê se tem. Se tiver, tudo bem. Vê se tem. RA. Às vezes está RA. Não, tudo bem. Então vamos lá. Lemos o último versículo de Gênesis 1. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Último verso do capítulo 2. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. E agora o último versículo do capítulo 3. E o homem foi expulso, e colocou o Senhor querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 1, o último versículo termina dizendo que Deus viu que tudo era muito bom. O último versículo do Gênesis 2, o homem e a mulher estão juntos e eles não precisam usar roupas. O texto diz que um e o outro estavam nu, e não era um problema, ninguém se envergonhava. E no capítulo 3, os dois terminam expulsos do jardim. E aí, eu quero trabalhar com vocês, nesse nosso primeiro dia de conferência, por que é que nós precisamos de salvação? Por que você e eu precisamos do Salvador? A primeira informação é que nós precisamos saber, para falar sobre isso, tem a ver com o plano de Deus ao criar o homem. Quando você lê Gênesis 2, versículo de número 23, Gênesis 2, 23, na versão que eu tenho aqui, diz assim, e disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos. Tudo bem, esta, afinal, esse termo, afinal, quando você diz assim, afinal, consegui, afinal, é finalmente, esta, finalmente, é osso dos meus ossos. Por que o Adão diz isso? Significa que o homem finalmente conseguiu alguma coisa. E o que é que ele conseguiu? O que está acontecendo aqui? Por que o Adão diz finalmente? Quando a gente fala finalmente, ou afinal, parece que vem depois de uma luta ou de uma espera. Faz sentido isso que eu estou falando? O afinal vem porque você está esperando alguma coisa e afinal deu certo. Finalmente consegui. Isso significa que
É uma conferência, certo? Então vamos nos aprofundar na Bíblia, tudo bem? Isso significa que o homem, à imagem e semelhança de Deus, só fica pronto quando ele descobre a sua parceira. Deixa eu tentar aprofundar esse assunto com vocês. Deus colocou, quando você lê Gênesis 1, a gente lê o último versículo do 1, do 2 e do 3. No 1, existe o plano da criação, 1:26. E disse o Senhor Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está aí o plano. Em Gênesis 2, verso 7, diz assim, ó: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Plano no capítulo 1, e a confecção do plano no capítulo 2. Faz sentido? Deus planeja no capítulo 1, obrigado, irmão, e realiza no capítulo 2. Ok. Só que quando Deus faz o homem, Deus dá ao homem, no capítulo 2, uma série de trabalhos. Olha, você vai sair, você vai dominar no jardim, você vai, versículo 15, colocou o Senhor Deus o homem no jardim para o cultivar, para guardar, e o Senhor disse para o homem o que ele podia fazer, de toda a árvore você pode comer, e no 17, o que ele não pode fazer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Ok, então o homem está no jardim, o homem tem que dar, por exemplo, nome aos animais, o homem tem que decidir a qualidade dos animais, a natureza profunda dos animais. O homem tem muita tarefa. E quando você continua na leitura, você percebe que, versículo 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu, mas para o homem não havia uma auxiliadora que lhe fosse compatível. Eu estou falando compatível, essa é mais ou menos a ideia do texto hebraico. Para o homem não havia uma mulher, uma auxiliadora que fosse compatível. O que significa isso? Significa que o homem, ele tem capacidade para tratar a natureza dos animais, para a decisão dos nomes dos animais. O Adão é o primeiro biólogo, por exemplo. Mas ele tinha um problema. O Adão conhecia a natureza de todos os animais, mas ele não se conhecia. O Adão via todos os animais, mas ele não se via. E aí se você fala assim, pastor, por que o Adão não se via? Do que o senhor está falando? É porque naquela época não tinha espelho? Mais do que isso, o Adão não se conhecia. E por que o Adão não se conhecia? Porque para a gente se conhecer, a gente precisa do outro. A gente não consegue, por exemplo, aos casados e casadas, uma pergunta retórica, não precisa responder. Você é ciumento ou ciumenta? Para responder essa questão, você precisa de alguém. Você não consegue se definir sozinho se você é ou não ciumento. Você é um bom marido ou uma boa esposa? Para responder essa pergunta, você precisa de alguém. E não estou falando só por questões conjugais, não. Você é inteligente? Para responder essa pergunta, você precisa de alguém. Você é bonito? Para responder essa pergunta, você precisa de alguém. Você é feio? Qualquer tipo de coisa que tenha a ver com a gente, para responder, eu preciso de alguém. Por quê? Porque senão eu não tenho base, senão eu não tenho a média, senão, como eu sei se eu sou um bom marido ou um crápula? Eu preciso da média, eu preciso saber o que acontece nos casamentos, para eu me basear, para eu saber se eu estou indo bem ou mal, para eu saber se eu sou uma bênção ou uma tragédia. Como crente, eu preciso de base. Então o Adão, ele conhecia tudo da natureza profunda dos animais, mas ele não se conhecia. Porque para a gente se conhecer, a gente aprende a se ver
no outro. Quantas vezes você viu o seu rosto hoje e quantas vezes você viu o rosto das outras pessoas hoje? Então, para saber se nós somos bem ou mal educados, precisamos de referência. Para saber se somos bons ou maus maridos, boas ou más esposas, precisamos de referência. Para sabermos se temos ou não ciúmes, precisamos de referência. Para saber se eu sou um homem de Deus ou um canalha, eu preciso de referência. Eu preciso de referência. E Adão não tinha referência. E se Adão não tinha referência, isso significa que ele não se conhecia. Ele não se via. Ele sabia tudo dos animais, mas ele não sabia nada sobre ele mesmo. Porque a gente passa a se conhecer depois que a gente casa. Porque depois que a gente casa, os solteiros aí, você está se conhecendo, está tudo bem, mas você vai conhecer a si mesmo profundamente, porque quando a gente casa, você começa a ver que você não é tudo aquilo que você pensava. Então o Adão, ele era incompleto, entende? E veja, eu não quero sair do assunto, mas Deus, quando a gente vai falar de teontologia, da natureza de Deus, Deus é trino. Por que Deus é trino? Porque Ele é três pessoas. Eu sei que o português começa a falhar nessa hora, mas é isso aí. Deus, Ele é três pessoas. Deus é três pessoas. Um Pai, um Filho e o Espírito Santo. Deus é uma comunidade de três. É um único Deus. Mas esse único Deus se apresenta na Bíblia a partir de três pessoas. Deus é uma comunidade de três pessoas. Deus é uma família de três pessoas. Essa família é o Deus verdadeiro, é o Deus da Bíblia. Esse Deus comunitário criou e disse ele: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que imagem? Eu quebrei muita cabeça sobre isso, porque imagem tem a ver com aquilo que você enxerga. Imagem só pode ser uma imagem se você pode ver. Faz sentido? Eu não vejo, então não tem imagem nenhuma. Imagem tem a ver com, está relacionado com aquilo que você vê. Quando a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem de Deus, é porque Jesus Cristo, a encarnação de Cristo, ela é decidida desde antes da fundação do mundo. Essa informação está em 1 de Pedro 1, verso 18, 19 e 20. Que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Significa que quando o Adão foi feito, ele foi feito em cima do protótipo que era a encarnação do Cristo. Então não é Jesus que vem à imagem de Adão, mas é Adão que é esculpido à imagem da encarnação do Cristo que viria. Por isso que nós somos feitos à imagem e semelhança. O que é semelhança? Semelhança já não tem a ver exatamente com aquilo que você enxerga, mas quando você fala assim, sei lá, você tem um marido que é bruto, aí você tem um filho que é bruto, aí você fala assim, esse é igual ao pai. Não tem a ver com a aparência, às vezes. Tem a ver com jeito, tem a ver com tantas outras coisas. Então, quando a Bíblia diz imagem, mas quando a Bíblia diz semelhança, eu tenho uma proposta teológica para contribuir com a nossa compreensão sobre isso, que é o seguinte, que o homem, ele passa a ser de imagem a semelhança quando a mulher o completa. E eu não estou falando isso por conta da minha cabeça. Se você está com a Bíblia aberta, que nós combinamos, abra ela no capítulo 5. Em Gênesis 5, está escrito assim, eu vou ler na versão que eu tenho aqui, está escrito assim, ó, este é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher o criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão.
esse texto, até quem traduz a Bíblia quebra a cabeça nesse momento, porque esse texto está dizendo que Adão era o nome pelo qual os dois atendiam. Eu vou reler o texto do jeito que está aqui. Verso 2: Homem e mulher os criou, os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. As versões mais modernas vão dizer assim: quando, o homem e mulher os criou, quando foram criados, ele os abençoou e lhes chamou de seres humanos. Só que na Bíblia, veja que esses seres humanos está entre aspas. Eu vou te explicar por quê. Porque não é isso que está no texto original. O texto original diz assim, ó, e lhes chamou pelo nome de Adão. Uma outra informação. A gente sabe que o nome da mulher de Adão é... O nome da mulher de Adão é? Ok, Eva. Uma dica. A mulher não se chamava Eva antes da queda. É a mesma mulher, mas se você tem um mecanismo de busca, digita Eva aí. Você vai perceber que a palavra Eva vai aparecer na Bíblia depois da queda. O homem batiza a mulher de Eva depois da queda. Antes da queda, quando Deus chamava Adão, os dois iam falar com Deus. Até porque a palavra Adam, em hebraico, significa humanidade. Adam, em hebraico, dam, em hebraico, é sangue. Dam é sangue. Edom é vermelho. Tipo, vermelho, sangue. E a Bíblia diz que o homem foi feito da terra vermelha. Aquela terra boa. Sabe aquela terra vermelha, boa para plantar? Dessa terra Deus fez o homem. E a Bíblia diz, nesse texto de Gênesis 5, que o Senhor os abençoou, criou, os abençoou, e lhes chamou... trocaram de versão, está vendo aí? Obrigado. E os chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Pastor, o que significa? Significa que eles eram uma unidade. Adão e Eva, juntos eram uma unidade. Quando Deus dizia Adão, vinham os dois. Quando Deus ia na viração do dia falar com Adão, os dois estavam com ele, o tempo todo. Ou seja, Deus é uma comunidade de 3 pessoas. Criou a sua imagem e semelhança, criou uma comunidade. Deus é uma unidade composta. Criou a sua imagem, a sua semelhança, criou uma unidade composta. Então, quando Deus... Veja, a gente está no capítulo 2, vem comigo aí, verso 20. O homem deu nome aos animais domésticos, às aves do céu, todos os animais selváticos, tal. Para o homem, todavia, não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor, Deus, fez cair um pesado sono sobre o homem. Esse adormeceu, tomou uma de suas costelas, fechou o lugar com carne. Vocês conhecem o texto, Deus... O Adão era sozinho, era avulso, ele não tinha como se ver, ele não se conhecia, e como ele não se conhecia, ele não era completo. E aí Deus viu isso e completou o Adão. E quem é que diz que Deus completou o Adão? O texto que nós lemos no verso 23, e disse o homem, esta, afinal, significa finalmente, agora eu sou pleno, agora eu sou completo, esta, afinal, é osso dos meus ossos. E é verdade, né? Porque Deus tirou um osso do Adão, que é uma costela, então os ossos dela eram dele. Ela é osso meu, ela é carne minha. Isso tudo é verdade, inclusive literalmente. Em outras palavras, o Adão está dizendo o seguinte, eu me vejo olhando para ela. Eu olho nela e vejo eu. Eu olho para ela e vejo a minha carne. Eu olho ela e vejo o meu osso. Ela é osso dos meus ossos. Ela é carne da minha carne. Ela e eu somos a mesma coisa. Aí começa o princípio da unidade.
Porque agora o homem não está mais sozinho, e o milagre da unidade acontece. E que milagre da unidade? É quando 1 mais 1 é igual a 1. Há uma unidade aí. Assim como na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1 Deus. Você tem um homem e uma mulher, e os dois são um, eles atendem pelo mesmo nome, eles são uma unidade diante de Deus. Eles são uma unidade diante de Deus. Então agora, o texto no verso 23, essa afinal é osso dos meus ossos, é carne. Por isso que a igreja tem comunhão com Cristo. Porque a igreja é noiva e Jesus é noivo. Por isso a comunhão entre eles. Por isso, quando Paulo estava perseguindo a igreja, Paulo estava perseguindo quem? Paulo estava perseguindo a igreja. E aí quando Jesus aparece, ele fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Só que Paulo nunca tinha perseguido Jesus, ele não tinha visto Jesus. Mas quando Jesus aparece, ele fala assim: você está me perseguindo, cara. Você está me perseguindo, porque você está mexendo com a minha noiva. Entende? Então, há um princípio de comunhão aqui, porque Deus era o único que podia manifestar unidade, e agora o homem consegue manifestar unidade, porque agora o homem é completo, agora o homem é perfeito, agora o homem é completo. Quando eu digo perfeito, que ele não tem pecado aqui nesse texto, nesse momento, agora o homem manifesta comunhão com Deus, agora o homem manifesta comunhão entre ele e a esposa, e o próximo versículo é maravilhoso, que é o verso 24 e 25, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Ora, um e outro, presta atenção, ora, um e outro, o homem e a sua mulher, eles estavam nus, e eles não se envergonhavam. Eles não se envergonhavam. Então, nós temos aqui o princípio da unidade. Ela é osso meu, ela é carne minha, ela e eu somos a mesma coisa. Agora você tem no versículo 25, a cumplicidade e a verdade de que ninguém tem nada a esconder um do outro. Não tem senhas entre Adão e a mulher. Ela não chama Eva aqui ainda. Não há senha entre eles. Não há segredos entre eles. E como não há senhas, não há segredos, ela pode me ver como eu sou e eu posso vê-la como ela é, e está tudo bem. Porque eu me vejo nela, ela se vê em mim, eu me encontro nela, ela se encontra em mim, eu me completo nela, ela se completa em mim, e nós somos uma unidade. E se nós somos uma unidade, não tem nada para se esconder e não tem nada para se envergonhar. Significa que ninguém escondia nada um do outro, até que, esse é o último versículo do capítulo 2. Coloca no capítulo 3, verso 1. O capítulo 3, verso 1, começa com ora, outra versão, mas, outra versão, porém, começa sempre com uma contrajunção. E a contrajunção era aquilo que estraga tudo, né? Então, ela fala, bom, os dois eram uma unidade, todo mundo, os dois eram nus e ninguém se envergonhava, não havia problema, ninguém escondia nada de ninguém, porém a serpente chegou. A serpente era mais astuta dos animais e tal, e aí o pecado entra. Eu vou correr aqui com o horário, para a gente não bagunçar aqui a programação. O pecado entra. Eu vou falar Satanás e não a serpente, que a gente sabe que Satanás é a antiga serpente. Então chega Satanás e fala assim para a mulher, versículo 1, é assim que Deus disse que você não pode comer nenhuma árvore daqui do jardim? Isso é uma mentira. A mulher falou, não, Deus não disse isso não, você está errado. Versículo 2, a gente pode comer sim, mas do fruto daquela árvore ali, a gente não pode comer, porque se a gente comer, a gente morre, diz o versículo 3. E aí, quem disse isso para vocês? Ela falou, Deus disse isso para a gente. E aí, no versículo 4, Satanás diz assim, é mentira de Deus.
Deus está mentindo para vocês. E como a mulher nunca tinha ouvido Deus e a palavra Deus e mentira na mesma frase, isso não faz sentido. Então ela franziu a testa e falou: o que você está dizendo? E ele disse: não, é mentira de Deus. Deus está tirando onda com vocês, porque Ele sabe que no dia que você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir, e você vai ser semelhante a Ele. E veja que interessante, se Deus disse que faria o homem à imagem e semelhança, e Satanás está dizendo: você vai ser semelhante a Deus. Eu falo: mas isso eu já sou, né? Isso aí eu vim para completar o homem. Quando Deus chama Adão, a gente vai. Então não tem nada. E aí na sequência ele fala assim: você será como Deus, sabendo bem e mal. Mas eles também já sabiam o que era bem e mal. E aí vem uma coisa que a gente precisa aprender. O homem sabia o que era bom e mal, mas ele sabia por revelação divina. Eles sabiam o que é certo e errado, eles sabiam porque Deus já tinha dito para eles: vocês podem fazer isso, isso e isso. E o que a gente não pode? Não pode isso. E eles já sabiam. Então a proposta de Satanás é uma proposta um pouco mais complexa. Ela está dizendo o seguinte, Satanás está dizendo o seguinte: é mentira de Deus, vocês não vão morrer. E ela diz: mas Deus vai mentir? Não, ele sabe que se você comer dessa fruta, você vai romper com ele, e se você romper com ele, você vai assumir o lugar dele, decidindo o que é bom e o que é mal. Esse é o ponto. Você, rompendo com Deus, você vai se tornar sua referência, porque o que é bom e mal para você é o que Deus disse, não é? Ela disse: ou seja, Deus é a sua referência. Para você pode o que ele disser, não pode o que ele disser, bom é o que ele fala, mal é o que ele fala. A proposta é a seguinte: rompa com Deus e assuma o posto de Deus. Decida você o que é bom e mal. Escolha você o que é certo e errado. E veja bem, a queda do homem, irmãos, não é o homem passando para o lado do diabo. O diabo não está dizendo assim: vem para o meu time. Tem uma vaga aqui no meu time. Não é isso. A queda não é o homem passando para o lado do diabo, mas é o homem deixando de ter Deus como sua referência. Deixando de ter Deus como sua referência. Deus é sua referência para a vida? Então rompa com ele, agora você vai ser sua própria referência. Então, a questão aqui é um pouco mais complicada do que apenas desobediência, mas é romper com Deus. Quando o pecado entra na equação, quando a mulher, no próximo versículo, no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável para os olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Quando a mulher ficou olhando aquele fruto pendurado, e viu ele com outros olhos, e segurou esse fruto, ela mandou uma mensagem para Deus, e a mensagem é o seguinte: o Senhor me fez para te honrar, né? Mas eu não quero mais. O Senhor me fez para te obedecer e te adorar, e eu fiz isso até agora, mas hoje eu declino. A partir de agora, eu vou seguir o meu caminho. Eu vou atender a proposta de Satanás, porque eu quero que a minha referência de pode e não pode, de certo e errado, seja eu. Eu quero decidir o que eu posso e o que eu não posso. Essa é a queda. Então a queda não é que tem dois times no mundo, Deus é de um time, o diabo é de outro, e eles são coiguais, e eles ficam duelando, e você é de Deus ou do diabo, não sei o quê. Esse dualismo não é o da Bíblia. A Bíblia não trabalha com essa ideia. A Bíblia não trabalha com essa ideia. Então, quando o pecado entra na equação, o homem se torna autorreferente. O homem se torna autorreferente, ele se torna referência de si. Só que o homem, como o homem sem Deus, ele é morto, né? Porque a Bíblia diz que tudo que existe, existe em Deus. E essa informação está em Atos 17, 28.
Em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo que existe, existe em Deus. Ele é o criador de tudo. O homem não é autocriado. Então, quando o homem rompe com Deus, ele escolhe a independência. E esse homem independente, ele só tem um caminho, a destruição, porque fora de Deus só existe a queda e só existe o nada. Então, quando o homem rompe com Deus, Deus tem de tomar uma decisão. E qual a decisão? Permitir que esse homem vá para a destruição eterna ou buscá-lo? Buscá-lo vai existir. Bom, deixar que o homem vá para a destruição eterna acaba com todo o propósito, porque por que Deus criou então mesmo? Mas buscá-lo vai exigir um preço gigantesco. E a partir do capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia se transforma num livro de um Deus buscando um homem que se perdeu. O homem rompe com Deus no capítulo 3 e Deus tem uma decisão: deixar que o homem siga seu caminho para a destruição eterna, porque Deus não precisa do homem. Deus não criou o homem porque ele se sentisse só, porque ele estava com solidão. Mas Deus criou o homem por amor. E aí Deus agora opta pelo caminho da redenção. Só que o caminho da redenção, por isso que eu digo que a Bíblia transforma-se do Gênesis 3 para frente num livro. Lembra que eu disse que Deus é uma comunidade, Deus é uma família. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é 3. E o livro se transforma a partir de Gênesis 3 na família Deus, buscando a família humana que se perdeu. A família humana se perdeu em Gênesis 3. E a partir de então, Deus vai buscar o homem. Então, presta atenção. Nós lemos o último versículo do capítulo 1. O que está escrito lá? Viu Deus que era tudo muito bom, maravilhoso, e houve tarde de manhã, o 6º dia. É assim que termina o capítulo 1. A gente leu o último capítulo, o último versículo do capítulo 2. O que diz? O homem deixará pai e mãe. Não, os dois estavam nus, e não havia problema, ninguém se envergonhava, não havia pecado, amém. E a gente leu o último versículo do capítulo 3, que é o capítulo onde o homem termina expulso do jardim, porque rompeu com Deus. E uma vez que ele rompeu com Deus, Deus colocou ele para fora do Éden, para fora do paraíso, e aí o homem termina expulso do paraíso, e do lado de fora ele vai lutar para sobreviver, longe de Deus, e Deus vai buscar e salvar aquele que se havia perdido. A segunda informação desse assunto, nessa conferência, é que o pecado nos deixou em estado de alienação. Fala alienação. O que é isso? O pecado entrou na equação e nos deixou em estado de alienação. Veja bem, a partir do pecado acontece uma ruptura entre o homem e Deus, mas também acontece uma ruptura entre a unidade humana. Lembra, eu trabalhei com vocês, mostrei lá em Gênesis 5, não tem outra versão, acharam a versão, está aí escrito na Bíblia, que quando Deus dizia a Adão, os dois vinham com ele, ter com Deus. Agora que entrou o pecado, acontece uma ruptura. Quando acontece o pecado, a gente leu Gênesis capítulo 3, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa, o fruto era bom, comeu, deu o fruto para o marido comeu. Agora veja o verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Espera aí, o último versículo do capítulo 2 está dizendo assim, ó, os dois estavam nus e não havia problema. Estava tudo bem. Não há problema na sua nudez para mim, e não há problema na minha nudez para você, porque somos casal. E está tudo bem. Agora que eles romperam com Deus, a nudez do outro passou a ser um problema. Versículo 7. Abriram-se os olhos de ambos, perceberam que estavam nus.
costuraram folhas de figueiras e fizeram aventais, cintas, depende da versão que você tem aí, tentaram fazer uma roupa para si, não funcionou. Ou seja, a partir do pecado chega o divórcio entre eles. Ou seja, o que antes era comunhão, agora é individualidade. O que antes era unidade, agora é cada um para si. E isso começa no momento em que eles rompem com Deus. Antes um olhava para o outro e se via. Lembra do texto que nós lemos? Ela é carne minha, ela é osso meu, eu me vejo nela. Quando eu olho para ela, é a minha carne que eu vejo. Quando eu olho para ela, são os meus ossos que eu vejo. Ela e eu somos uma coisa, eu me vi nela, eu me achei nela. Nós somos uma unidade, ela e eu temos o mesmo nome. Mas agora, na hora do pecado, há um racha. E a unidade humana se quebra aí. E a unidade humana se quebra aí nesse momento. Antes um olhava para o outro e se via. Foi isso que nós lemos no capítulo 2. Agora ele olha para ela e não consegue mais se ver. Ela olha para ele e não se enxerga nele. Porque um olha para o outro e cada um enxerga um inimigo em potencial. Há um declínio aqui. Porque ontem ele disse, ela sou eu. Ontem ela dizia, eu e ele somos um. Hoje, depois do pecado, Deus diz para ele, você descobriu que você está nu? E quem te falou? Não, a mulher que o Senhor me deu. Ela não tem nada a ver comigo. E a mulher, não, ele também não tem nada a ver comigo. Quer dizer, ontem ela e eu somos a mesma coisa. Hoje eu sou problema meu, ela é problema dela, cada um com seus problemas. Então veja, há um declínio onde ela sou eu. Depois ela está próxima de mim, mas não sou eu. Ela é outra pessoa, ela é outro esquema. Ela é diferente de mim. Resolve aí com ela. Essa é a alienação. E a alienação, que é quando ninguém mais se vê no outro, que é quando não há mais empatia, não há mais amor, não há mais cumplicidade, quando um não se enxerga mais no outro, essa alienação é, por definição, a mãe de todas as guerras. E eu não estou exagerando. Qualquer guerra, econômica, social, bélica, pessoal, religiosa, racial, xenofóbica, segregacional, guerra de classes, seja o que for, é um irmão matando o outro. É um semelhante crucificando o outro. Porque é preto, ou porque é branco, ou porque é pobre, ou porque é rico, ou porque é brasileiro, ou porque é chinês, ou porque não sei o que for. Seja lá o que for, o pecado entrou, quebrou a unidade humana. E quando quebrou a unidade humana, entramos em estado de alienação, e em estado de alienação entramos em guerra. E agora é guerra, meu amigo. Você votou em quem? Porque dependendo de quem você votou, você não é meu irmão. Isso é guerra. Isso é guerra. Que time você torce? Porque dependendo do time que você torce, você não pode entrar na minha casa. Isso é guerra. Isso é estado de alienação. Que língua você fala? Porque dependendo da língua que você fala, você não é meu irmão. Conta-se que quando Albert Einstein foi prêmio Nobel, enfim, foi tanta coisa, e foi um dos QIs mais avançados da época, não sei o quê. Então, depois da teoria da relatividade, aí o Einstein, ele foi morar nos Estados Unidos, a convite. E para morar lá, ele precisou preencher o formulário do application, lá para o negócio do visto, lá hoje, enfim. Quem tem cabelo branco aqui vai lembrar que antigamente, qualquer coisa que você ia preencher, perguntava da raça nossa. É estranho isso, né? E aí, quando perguntou lá para ele, lá no formulário, qual é a sua raça?
E aí ele preencheu, né? Ele escreveu, minha raça é humana. Eu sou da raça humana, não tem outra, que raça que é? Porque tem a raça humana, tem os anjos, né? Eu não sou anjo. Deve ter ET, não sei se tem ET, mas eu também não sou. Eu sou da raça humana, meu amigo. Que outra raça você conhece? Ou seja, essa divisão do ser humano em raças é guerra. Essa divisão dos crentes em não sei o quê e não sei o quê é guerra. Essa divisão de quando você olha lá a Ucrânia e a Rússia, e o tanque da Rússia virar o cano para um ucraniano e apertar o botão e explodir, é só você, não precisa de muito não, a maioria dos nascidos aqui sabem, que antigamente é tudo irmão e é tudo União Soviética. Esse pessoal é tudo do mesmo lugar, é tudo União Soviética. São irmãos. Ou seja, quando a queda acontece, se quebra a unidade. E quando quebra a unidade, é cada um para si. E quando é cada um para si, caímos em desgraça, porque entramos em estado de alienação, e estado de alienação é guerra. É guerra. E aí acabou. Nós cristãos entendemos que quando o pecado entrou no jogo, entramos em guerra. E passamos. O que é entrar em guerra, pastor? É isso que está escrito no versículo 8. Não, versículo 7. Abriram os olhos de ambos, perceberam que estavam nus e começou a se esconder um do outro. Ou seja, eles que antes se entendiam como uma unidade, agora, no próximo frame, no próximo momento, eles começam a se proteger um do outro. Quando você vê o homem rapidinho costurando uma folha para se tampar, e a mulher também virando as costas para ele atrás de uma moita, fazendo uma saia para se vestir, é porque o pecado entrou, quebrou a unidade humana, e agora ninguém sabe mais o que pode mostrar e a quem está mostrando. Ninguém sabe mais o que eu não sei mais o que eu posso falar de mim, e o que vocês vão suportar ouvir. E você também não vai confiar de falar tudo para mim, e o que é que eu posso ouvir mesmo. Ou seja, passamos a nos proteger um do outro, porque do nada o Adão não sabe mais o que está exibindo, é quem está exibindo, e o que ela pode fazer com aquela informação, e ela também não sabe o que pode mostrar, e a quem está mostrando, e o que ele poderá fazer com aquela informação, porque agora nós não somos mais uma unidade. Se nós não somos mais uma unidade, é cada um para si, meu amigo. É cada um para si. Por isso que no reino de Deus, Jesus Cristo diz assim, porque todos vocês são irmãos. Quando Jesus ensinou a gente a orar, Ele não ensinou a gente a orar dizendo meu Pai. Ele ensinou a gente a orar dizendo Pai nosso. Porque se o Pai é nosso, a gente vira irmão na hora. Porque o Pai é nosso. Você só fala Pai Nosso para alguém que é teu irmão, né? Você só fala assim, o nosso Pai, se alguém é teu irmão. Se o cara não é teu irmão, você fala do seu Pai. Mas se o cara é teu irmão, você fala, o Pai é nosso. Se o Pai é nosso, a gente é irmão. E se a gente é irmão, o teu problema é problema nosso. Se a gente é irmão, a tua dor é problema nosso. E se a gente é irmão, a tua necessidade é problema nosso. Mas lá no Éden, isso quebra, a unidade quebra, e aí o homem não sabe mais o que está mostrando. E como nós não sabemos mais o que mostrar, e a quem mostrar, e o porquê mostrar, e o que vai acontecer se a gente mostrar, porque não somos mais uma unidade, a gente passa a mentir. A gente passa a mentir um para o outro. Já que eu não posso mais mostrar minha nudez, então eu vou mentir. Eu vou dizer, me dar um formulário que eu preencho, que eu entrego o formulário para você, você lê e fala, esse cara é maravilhoso. Esse cara é maravilhoso. Mas é tudo mentira. É tudo. Por quê? Porque a saída agora, como eu não posso mostrar quem eu sou, e você não pode mostrar quem você é, passamos a enganar um ao outro. Passamos a enganar um ao outro. Com a mentira sendo a minha realidade. É isso.
passamos a fingir. Quando a gente é pequeno, a gente não pega uma mãe ainda, mas quando a gente cresce, a gente começa a fingir. A gente começa a fingir, e a gente é bom em fingir. Eu gosto de dar um exemplo assim, você pega uma forma, um prato de bolo, tem 5 pessoas aqui na sala, vem um bolo de fubá, bom, gostoso, colocar aqui em cima, com 6 pedaços. Aí tem 5 caras para comer os pedaços. Aí cada um pega um e fica conversando, do Lula, do Bolsonaro, sei lá do quê, da Paraíba, do sol, de Deus, do que for. Quantos pedaços sobraram no prato? 1. Aí quando termina, um bolo mais gostoso da vida e tal, aí ficou todos os 5 ali, olhando aquele pedaço, né, e tal. E aí um fala para o outro, você quer esse pedaço? Aí o cara fala assim, não, imagina, não. É mentira. É tudo mentira. Os 5 querem, você está entendendo? Todos 5 querem. Mas a gente caiu, né? A gente faz parte da queda. E quando a gente faz parte da queda, o pecado é nossa natureza. E quando o pecado é nossa natureza, a gente disfarça. A gente não vai mostrar a nossa nudez. Então você fala, você quer esse pedaço? E aí o cara fala, não, eu estou evitando. Aí o outro fala, não, esse bolo é maravilhoso, é fubá, né, não sei o quê. Aí o outro, não, eu estou satisfeito. Aí o outro, é tudo mentira. O que está na cabeça de cada um deles é o seguinte, por que não some todo mundo e deixa só eu aqui dentro com esse bolo? Você está entendendo? Aí você troca os participantes, você coloca os 6 pedaços e 5 crianças de 3 anos. Sabe o que eles vão fazer? Um vai pegar e vai comer rápido, olhando, porque na cabeça dele ele já ganhou a fita de que se ele comer rapidinho, ele meio que merece pegar o outro. E quando ele comer, ele vai meter a mão no outro, e o outro vai chorar, e vai empurrar, e vai bater, e vai ter que ir a tia lá para resolver. A nossa natureza e a deles é a mesma. É a mesma. Só que nós crescemos, né? A gente fica polido. A gente pega a manha, né? Então a gente fala, não, eu estou evitando, porque glúten, porque açúcar, porque sei lá o quê. Você começa a inventar. Você começa a inventar trigo, né? Isso aí é fibras. Aí você inventa moda, tal, não sei o que lá. Às vezes você mente para a pessoa e para você também, porque que você não vai disputar aquele pedaço de bolo. Ou seja, depois da queda, a gente não consegue mais saber quem é quem, porque a nossa nudez se tornou evidente, e com a nossa nudez evidente, o caminho que a gente tem é fingir. Para não descobrir, a gente vai mentir, e vamos mentindo para não mostrar a nossa realidade. E qual a realidade? Que nós rompemos com Deus. Que nós rompemos com Deus e fizemos o que Ele disse que não era para fazer. Por isso que é muito difícil extrair a verdade de alguém. E ninguém vai extrair a verdade da gente, não é assim não, é esse o ponto. Porque a mentira virou o estilo de vida do ser humano, o homem finge que está tudo bem quando não está. E aí, tudo bem? Maravilha. Mentira. Muitas vezes é mentira. O cara vai na paróquia, acerta com o padre vai lá para abrir o confessionário para ele, aí ele reza com o padre, ajoelha, pega o terço, jura e fala assim, a hora de confessar, e aí ele mente para o padre. Aí nós somos crentes, a mesma coisa também. Marca com o pastor, tem gabinete pastoral, pastor não sei como é aqui, mas eu sou muito ocupado, o pastor Heitor também, o outro trabalha na vida secular também, então não, vamos lá atender, né? Deus chamou a gente, aí vai lá, aí a pessoa senta na sua mesa, toma seu café, fica a tarde inteira e mente para você. Essa é a natureza humana. A natureza humana é isso aí, você mente para o padre sobre o juramento, mente para o pastor que lê a Bíblia, ora em nome de Jesus, depois mente, e nós somos a nossa raça humana, a nossa natureza humana é essa, você paga a terapia e mente para o terapeuta. Você vai falar hoje, vai abrir o jogo? Você vai abrir o jogo?
E você acha que o teu amigo, melhor amigo, te contou tudo. Não contou. E sabe como eu sei disso? Porque você também não contou. Você também não contou tudo para ele. Você também não contou tudo para ela. Porque nós entramos em estado de alienação total. E na alienação, eu vou tampar a minha nudez como eu posso. E você vai tampar a sua como você pode. E todas as ciências que trabalham com o bem-estar, trabalham basicamente para resolver o estado de alienação. O psicólogo faz isso, o psiquiatra faz isso, o psicanálise faz isso, as terapeutas fazem isso, os padres fazem isso, o pai de santo faz isso, o pastor faz isso, é todo mundo tentando resolver o estado de alienação que nós nos tornamos quando caímos. Porque a pessoa precisa de ajuda para entender o que sofreu, como sofreu, por que sofreu, e para entender por que ela faz outras pessoas sofrerem, e por isso a gente conversa com várias ciências, e o fato de seres humanos serem alienados de Deus, e dos seus semelhantes, de terem se tornado inimigos entre si, o fato é que isso alterou a nossa natureza, e ao alterar a nossa natureza, isso nos transformou em pessoas horríveis. Pessoas horríveis. Por isso que o homem, presta bem atenção, eu tenho que terminar, né? Por isso que o homem sente vazio na alma. Sabe por que você se converteu? Você não se converteu porque você achava legal a igreja. Você se converteu porque você sentiu o inferno dentro de você. É por isso que o seu joelho se dobrou. Não é porque você aderiu à fé, porque você, que legal, não, é porque você não dormia à noite, é porque você se sentiu um desgraçado, um perdido pecador, você se sentia mal diante do Evangelho, quando alguém apresentava o Evangelho, você dizia, eu não sou isso, eu não vivo isso, eu estou longe disso, e você entendeu que você precisava de um Salvador. Por isso o homem sente vazio na alma, porque ele está vivendo uma vida de uma forma que não foi planejada. E quando ele vive uma vida de uma forma que não foi planejada, é porque ele perdeu a sua identidade, ele não é mais gente do jeito que ele foi planejado para ser. Isso nos leva ao último ponto, do porquê é que nós precisamos de salvação. Por que é que nós precisamos de salvação? Com a identidade perdida, caminhamos pelo mundo, sempre desconfiados de que nós não estávamos sendo aquilo que poderíamos ser. Sempre desconfiados de que aquela vida não é para a gente. Sempre desconfiados que, nossa, eu podia ser uma pessoa melhor. Por que eu menti? Se eu perguntar aqui, quem nunca contou uma mentira, se alguém levantar a mão, vai ser hoje a primeira. Porque, posso fazer o teste, quem aqui nunca contou nenhuma mentira, levanta a mão. Se levantar, é porque, é mentira, essa já é a mentira, não tem saída. Não tem saída. A queda nos desconfigurou como gente. E veja, quando eu estou perguntando, se alguém aqui nunca mentiu, não levanta a mão, eu também não levantei a minha. Aliás, eu não nasci na igreja, eu me converti, eu vim do baixo espiritismo, eu tacava tabaco no centro do baixo espiritismo. Você está entendendo? Isso significa que a minha verdadeira identidade foi ocultada de mim durante bons anos da minha vida. Durante muito tempo eu andava morto. E eu não sabia o que eu era para ser. Eu não sabia o que eu era para ser. Quando eu era da idade dessa menina, que estava correndo aí, meu pai era pai de santo, eu tinha os apetrechos pequenininhos, era bonitinho. O negócio de colocar na cabeça, as correntinhas, não sei o quê, um atabaquezinho, um cavaquinho, eu tinha um cavaquinho. E não sei o quê, aí quando faz aí, imita o pai, aí eu falava lá, eu quero o preto velho, quero não sei quem, que o Ierê, né? Eu sei tudo isso aí.
Aí eu fui crescendo, crescendo, e eu fui percebendo que era uma farsa. Terceiro e último ponto. Jesus Cristo é a revelação de Deus como Ele é, e do ser humano como ele tem de ser. Em Jesus, você enxerga Deus como Ele é, e o homem como ele tem que ser. Quando Jesus entra na equação, quando Jesus entra na terra, quando Jesus entra na história, veja, a Trindade tem um representante. A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa Trindade tem um representante. E o representante da Trindade é um dos três. E ele se chama Jesus. João 1,18. Evangelho de João 1,18 diz assim: ninguém nunca viu Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai, este o fez revelar. Jesus é Deus que se apresenta. Jesus, por isso que o anjo Gabriel disse assim, o texto de Isaías 7, 14 em diante, fala que ele seria chamado de Emanuel. A gente fala Emanuel, vira nome, né? Emanuel vira nome, aí vira apelido que é Mané, não sei o quê. Mas essa palavra é uma palavra muito interessante. É uma palavra, quando tem duas, como fala? Uma palavra composta. Em hebraico é Imanu, -el. El é Deus. É uma palavra, uma forma contracta de Deus. Immanuel. Imanu significa no meio de nós. É Deus no meio da gente. É Deus conosco. É Deus com a gente. É Deus com a gente. Por isso que na Igreja Católica, quando o padre falava louvado seja Deus, alguma coisa assim, a resposta da igreja é: Ele está no meio de nós. Por quê? Porque Jesus é Immanuel, Ele é Deus conosco. E porque Ele é Deus conosco, Ele é o grande modelo. Ele nos revela a nossa verdadeira identidade. Então vamos, a gente trabalhou falando do homem antes da queda, da unidade, da quebra da unidade, do pecado, que o pecado gera em nós, que o homem entra em estado de divisão e de guerra, e aí, por conta disso, ele se torna uma pessoa horrível, e por se tornar uma pessoa horrível, ele se distancia da sua verdadeira identidade, e é assim que nós vivemos. Nós vivemos antes de Jesus, longe da nossa verdadeira identidade. Longe da nossa verdadeira identidade. E o ministério de Jesus, irmãos, deixa eu olhar aqui o horário. E o ministério de Jesus é um ministério que devolve para nós a nossa verdadeira identidade. Quando você olha no ministério de Jesus, pensa em Jesus andando pela Galileia, e ele chega, sei lá, em Pedro, e o Pedro é um pescador, a vida não está fácil, tem mais boleto do que dinheiro para pagar, porque as pescas lá não estão dando certo, para pagar as contas. E aí Jesus chega em Pedro e fala para Pedro assim, isso é Lucas 5, isso é Marcos 1, e Jesus chega lá em Pedro e fala assim, você não é um pescador de peixe. Aí o Pedro fala assim, o que você está dizendo? Você não é um pescador de peixe. Essa identidade sua está errada. Por isso nada está dando certo. E aí o Pedro fala para Jesus assim, não sou? Não. Eu sou o quê então? E Jesus diz assim para ele, você é um pescador de homens. Mas você não sabe disso ainda. E por que eu não sei disso ainda? Porque você não veio comigo ainda. Mas se você vier comigo, você vai descobrir que a sua identidade verdadeira não é essa que você está vivendo. A sua identidade está trocada, meu amigo. Vem comigo, vinde a mim, vinde após mim, e você será um pescador
de homens. E aí o Pedro ouve essa palavra de Jesus, deixa o barco e se transforma no grande apóstolo da igreja. Jesus entra em, sei lá, falei agora do Paulo, o Paulo está perseguindo a igreja e tal, e aí Jesus aparece e fala assim para o Paulo, em outras palavras, você não é isso que você está fazendo. Não? Não. Como assim eu não sou isso? Você não é esse cara todo perseguidor da igreja, sanguinário e tal, que mata os discípulos, a sua identidade está errada. Eu não sou? Não. Eu sou quem então? Você é um apóstolo meu. Você é um cara que vai abrir tantas igrejas. E as igrejas que você vai abrir serão responsáveis por plantar a igreja lá no Brasil. Porque nós somos frutos do trabalho de Paulo. Você acredita? Tanto é isso, que quando Jesus aparece para Paulo, Paulo fica 3 dias cego, não fica? Doente 3 dias, não fica? Ok. No terceiro dia, isso é Atos 9, não sei o versículo, o Senhor fala assim para Ananias, Ananias, vai na rua direita, anota aí o endereço, rua direita, número tal, procura na casa de um cara chamado Judas, procura por um homem de Tarso chamado Saulo, eu tenho uma mensagem para ele. O Ananias falou assim, como é que é? O Ananias falou para Deus, assim, não, o senhor está errado. Aí Deus falou, por que eu estou errado? Não, o senhor está dizendo que é para eu ir lá, pôr minha mão na cabeça do Saulo, o Saulo de Tarso. Aí Deus falou, é esse mesmo, vai lá, ele está orando, uma hora dessa ele está orando, pode ir. E aí o Ananias falou assim, não senhor, tem algum erro aí acontecendo. Por que tem um erro? Não, porque o senhor não deve saber. A gente é muito petulante, né? Não, tem algum erro aí nos dados. Por quê? Não, porque esse cara é terrível. O senhor sabia? Aí Deus, sabia, eu sabia. Não, mas o senhor sabe que o quanto ele fez aos teus, lá em Jerusalém, o senhor sabia? Sabia. E aqui, ele tem uns documentos, umas cartas aí, que ele consegue, o cara tinha uns documentos que dava poder para ele agir com poder de polícia em outro país, só em filme do FBI que isso acontece, e o Paulo tinha isso, e o Ananias falou, e aqui, na Síria, ele tem autoridade para prender a gente, para matar a gente, é esse que o senhor está dizendo? É esse mesmo. Não pode ser. E aí Deus fala assim para Ananias, Ananias, pode ir, porque eu vou te mostrar que a identidade dele já não é mais essa. Eu vou te mostrar o quanto ele vai padecer por causa do meu nome. E pode chamar ele de irmão. Aí o Ananias entra lá, depois você lê em Atos 9, e diz assim, irmão Saulo. É lindo isso na Bíblia, né? Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu pelo caminho por onde vinhas, me enviou para que impusesse as mãos, para que você fosse curado dos olhos e fosse cheio do Espírito Santo. Pronto, é outro Paulo. É outra pessoa. Pega quem você quiser da Bíblia. Maria Madalena, a mulher samaritana. A mulher samaritana, Jesus está lá no monte. Chega a mulher samaritana, com uma história amorosa complicadíssima, a mulher tem 5 divórcios, o cara com quem ela está dormindo não é nada firme, não deu um sobrenome para ela e tal, e Jesus olhou para ela e falou assim para ela, a senhora não é isso, a senhora não é isso. Não, eu sou o quê então? A senhora é uma missionária, só que a senhora não sabe disso ainda. Eu sou uma missionária? Desde quando? Desde hoje, vai começar hoje. Hoje mesmo a senhora vai trazer essa cidade inteira para ouvir o Evangelho aqui. Só que a senhora ainda não sabe. O Evangelho é Jesus trocando a nossa identidade. Porque no pecado a nossa identidade se perdeu. E com a identidade perdida, nós viramos pessoas horríveis. E aí chega Jesus Cristo na história.
e diz para você: você não é isso. Você está vivendo assim por causa do pecado. Mas eu tenho a sua verdadeira identidade. E ela está aqui comigo. E eu vim aqui para mostrar para você que você não é isso que você está vivendo. A sua identidade verdadeira está comigo, meu filho. Está comigo. Jesus falou para o gadareno, pensa no gadareno, o cara mora dentro do cemitério. E Jesus disse para ele: você não é isso. Ah, não? Não. Então por que eu sou cheio de demônio? Você é cheio de demônio porque a vida que você escolheu lhe levou a isso. Mas você não é isso. E eu sou o que então? Você é um pregador. Você é um pregador. Pregador em 10 cidades diferentes, porque a Bíblia diz que o gadareno começou a pregar em Decápolis. Decápolis é uma região de 10 cidades. Você é um pregador para 10 cidades diferentes. Desde quando? Desde agora. A partir de agora, você é outro tipo de gente. Jesus se encontrou comigo, há 30 anos atrás. E falou para mim: atabaque, né? Não é. Você não é isso. Não? Não. Eu sou o que então? Você é um pregador do Evangelho. Do Evangelho? O que é Evangelho? Eu não sei o que é Evangelho, eu não tenho Bíblia na minha casa, eu nunca li a Bíblia, eu não sei nada de Deus. Mas eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar, e você vai andar pelo mundo levando a minha palavra. E sabe o que eu faço hoje? Olha o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui segurando o microfone numa igreja de crente? O Evangelho é a mensagem de Deus que diz para você, essa noite: você não é isso que você está vivendo. A sua verdadeira identidade está aqui comigo, diz o Senhor. E a partir do momento que você se entrega a Jesus, essa nova identidade começa a funcionar. E para fechar, não vou ler o texto, mas Apocalipse 2, eu não sei se é o versículo 17, 18, 19, por ali, a Bíblia diz que nós, lá no dia da eternidade, receberemos uma pedra branca, e nessa pedra branca vai ter o nosso novo nome. E sabe o que isso significa? Significa que o ciclo da identidade nova, o ciclo da transformação, não termina aqui, termina lá. Pastor, como assim termina lá? Se você vai receber o seu novo nome, o verdadeiro nome, porque esse nome aí não é o seu nome verdadeiro, né? Esse nome é o nome que a tua mãe escolheu, teu pai, por causa da novela, por causa do rádio, por causa do filme, por causa do amigo, por causa do vizinho, por causa do Roberto Carlos, por causa de sei lá quem. Mas esse nome teu aí vai durar 70, 80, 100 anos no máximo. Mas na eternidade é outro nome. É outro nome. Veja, eu não tenho nada contra o meu nome, eu gosto do meu nome. Quando meu pai me deu esse nome, estava tudo bem para mim. Se alguém falar César, eu viro para ver se é comigo que ele está falando. Mas esse não é o meu nome. Esse é o nome que o meu pai me deu. E um dia, aleluia, a Bíblia diz que nós estaremos diante de Jesus. E nesse dia, Ele vai entregar para você uma pedra branca. E nessa pedra branca vai estar escrito o seu verdadeiro nome. Pastor, o que isso significa? Que o ciclo de transformação não termina aqui, termina lá. Porque até lá você não sabe a última e principal informação da sua identidade. Quando você vai conhecer alguém, o que você falou? Oi, prazer. Meu nome é o fulano, não é? Pois é, esse nome não é o verdadeiro. Esse nome não é o verdadeiro. Então, primeiro Deus transforma a nossa personalidade. Primeiro Deus transforma o nosso temperamento. Primeiro Deus transforma o nosso caráter. Primeiro Deus transforma a gente em gente diferente. E por último, a última parte é quando Ele disser assim para você: você não sabe o teu nome, né?
Você não sabe ainda teu nome, né? Aí você vai dizer, não. Por quê? Meu nome não é Jandira? Meu nome não é fulano? Meu nome não é Maria? Não é José? Aí ele vai dizer, não. Não, teu nome não é esse. E aqui termina, aqui se fecha o ciclo de transformação na tua vida, quando eu te achei perdido no mundo, perdido no vício, perdido na prostituição, perdido na lascívia, na mentira, perdido no vício de que sabe lá Deus o quê? E eu te resgatei, e eu te usei, e aqui se fecha esse ciclo, e eu quero apresentar para você o teu nome. Eu vou apresentar você para você agora, porque você não sabe qual é o teu nome, né? Aí você vai dizer, não. Aí ele vai dizer, então esse aqui é o teu nome. E nesse dia, completa-se o ciclo de transformação na nossa história de vida. Ou seja, nós aqui ainda não estamos 100% plenos dessa transformação. A transformação já aconteceu. Olha eu aqui pregando. Eu tocava tabaco no centro de Macumba, mas estou aqui pregando o Evangelho. Então, a transformação está acontecendo. Mas esse ciclo só se fecha lá em cima. E enquanto esse dia não chega, enquanto esse dia não vem, a gente vai fazendo o que Jesus mandou fazer, mesmo que a gente não saiba o nosso verdadeiro nome. Enquanto esse dia não chega, você sabe o seu verdadeiro nome lá na eternidade? Alguém sabe? Ninguém sabe. Mas você sabe o que Jesus mandou você fazer aqui. E você sabe o que Jesus fez na sua história de vida. Enquanto esse dia não chega, a gente vai fazendo o que Jesus mandou a gente fazer. E, para terminar, eu já falei isso essa terceira vez e agora é o fim, eu quero convidar você a ficar de pé e perguntar se tem alguma pessoa aqui essa noite que, ouvindo essa palavra, entende que precisava ouvir essa mensagem, que precisava ouvir essa palavra. Então, se alguém aqui essa noite, por mais que você seja evangélico já, ou não, por mais que você seja convertido, por mais que você seja pastor, pastora, cantor, cantora, por mais que você seja sei lá o quê, eu quero fazer uma oração. E essa oração, nós estamos aqui no meio de uma conferência. E nessa conferência é um tempo para a gente abrir a Bíblia, num textos, às vezes até conhecidos como fizemos hoje, mas para a gente aprender em profundidade o assunto. Ler o texto e aprender o texto, a verdade profunda do texto. Então, se alguém aqui essa noite compreendeu mais profundamente e sentiu o amor de Deus, mesmo nós sendo falhos, eu e você sendo falhos, e você, nessa noite, deseja reforçar o seu compromisso com o Senhor, eu convido você a vir aqui à frente, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Então, se alguém precisava ouvir o que foi dito, sai do seu lugar e vem até aqui à frente, e nós vamos fazer uma oração juntos, nesse momento. Vem cá. Tira aí, afasta o negócio aí, deixa a menina passar. Pastor, eu precisava ouvir essa palavra, eu não sabia. Então vem cá, vamos orar juntos. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Eu vou fazer esse convite mais uma vez só, e aqui termina a minha responsabilidade. Eu comecei falando, eu não sei, eu não sou eloquente, eu não sei ficar, vamos lá, eu não vou ficar meia hora não. Eu vim aqui falar o que Deus mandou eu falar, e aí é com você agora. Se você precisava ouvir alguma coisa que foi dito aqui, alguma coisa, isso aí é comigo, hein? Isso que o pastor falou se conecta com o que eu estou vivendo. Se você ouviu uma coisa aqui do Evangelho, que você sentiu que é para você, então eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente receber essa oração comigo. Agora, em nome do Senhor Jesus. Essa é a última vez que eu chamo,
e vamos orar juntos. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos o altar da oração mais uma vez, na noite desse dia. Senhor, nessa conferência, enquanto a Tua palavra era tratada, nosso coração também era, obviamente, porque a Tua palavra diz que mais profundo e mais cortante do que qualquer espada afiada de 2 gumes é a Tua palavra, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E só o Senhor sabe por quê, como, em que momento cada pessoa foi tocada pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Então, em nome de Jesus, começa de novo. Em nome de Jesus, estenda as mãos. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, refaz, Senhor. Em nome de Jesus, recomece. Em nome de Jesus, que haja um novo começo. Em nome de Jesus, que a partir deste momento, essa pessoa saia daqui com um compromisso renovado, restaurado, abençoado pelo Senhor. E em nome de Jesus, que pecados sejam perdoados, que culpas saiam, Senhor, desses ombros, espiritualmente falando, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado neste momento e a partir de agora. Que essa pessoa saia daqui transformada, transbordante do poder do Teu Evangelho, do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Assim oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém.